A paz do Senhor, mais um testemunho que edifica. E hoje nós estamos muito felizes porque o Todo-Poderoso nos trouxe até aqui para fazer mais uma gravação, mais um testemunho para edificar vidas. E hoje o nosso convidado é uma autoridade espiritual que vai edificar a minha e a sua vida. Hoje com o pastor Arlindo Santana. É uma alegria muito grande para mim, irmã Ivone, ter esse privilégio, essa oportunidade, nessa oportunidade, mais uma vez repetindo, né, relatar o grande milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou na minha vida há 41 anos atrás, vai para 42 anos, né, que eu tive um encontro especial e maravilhoso com Cristo Jesus, que transformou a minha vida, né, de um jovem que vivia no submundo do crime, das drogas, do álcool, do tráfico, da violência. E hoje estou aqui para relatar, para contar esse grande milagre de salvação de Deus na minha vida. E para tanto, eu quero ler Marcos capítulo de número 10, versículo de número 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu nasci num lar, né, que os meus pais eram evangélicos, e eu tive a infelicidade de perder a minha mãe, né, ela veio a falecer de uma complicação de uma cesariana e deixou uma criança recém-nascida e um esposo com mais 4 filhos pequenos para criar. E fui criado, não é, com uma segunda mãe, com uma madrasta. E no decorrer dos anos da minha convivência, né, da minha meninice, eu cheguei ao ponto de me desviar, de sair de casa e enveredar pelo mundo do crime, das drogas, porque ninguém começa roubando um banco, não. A pessoa começa aí roubando pequenas coisas, né? E me tornei, infelizmente, uma pessoa procurado, né, pela polícia, vivo ou morto. Cheguei a situações de não poder mais dormir em casa, cheguei a situações de ser manchete nos jornais, na televisão. Hoje, né, hoje qualquer pessoa comum aparece aí na televisão, mas na minha época, nos anos 80, quando se aparecia na televisão um criminoso, é porque a pessoa era uma pessoa muito violenta. Mas eu digo a vocês que muitas vezes eu queria sair daquela vida, não é? Porque meu pai, sendo um homem evangélico, sempre meu pai orando por mim, mas eu escravizado no mundo das drogas. Aí recebi um apelido de Bola 7, não é? Porque no mundo do crime, geralmente todo o assaltante, todo criminoso, ele tem um apelido. E na época o meu apelido era Bola 7. Fui criado em Osasco, São Paulo, e muitas vezes, não é, a polícia invadia a casa às 5 horas da manhã, 4 horas da madrugada, 2, 3 viaturas, não é, arrombava a porta, a janela atrás da minha pessoa, e muitas vezes meu pai passando vergonha, vexame perante os vizinhos, com aquelas cenas, né, que deixava ele envergonhado. E muitas vezes eu queria sair daquela vida. Aí o que eu fazia? Eu corria para esses centros, né, para tomar passe e banho de tudo que você possa imaginar, para ver se eu poderia sair daquela vida, e nada. Cada vez mais eu me aprofundava nas drogas, no mundo do crime, muito violento, mas... E meu pai orou por mim praticamente 10 anos pela minha pessoa. Infelizmente, eu tive o desprazer de ser manchete num programa que tem na Rede Globo, chamado Globo Repórter, isso no ano de 1981. Mas hoje eu estou aqui testemunhando desse grande milagre,
Porque muitas vezes eu fui pendurado naqueles pau de arara tomando choque elétrico, né? Na boca, no ouvido, no nariz, né? Para confessar os assaltos. Muitas vezes eu fui amarrado pé e mãos, jogado dentro de lagoa para confessar os crimes. E uma senhora evangélica, que hoje já é falecida, né, sempre que ela me via, chamada Antônia, ela me mandava chamar para falar de Jesus para mim. Todas as vezes aquela mulher falava de Jesus Cristo para mim. Eu cheguei ao ponto, nas drogas, de tomar álcool, etanol misturado com água, quando não tinha, porque hoje a cocaína, o crack, a maconha, hoje está aí, né, todo mundo aí fora, aí, quem não tem Cristo, não tem temor de Deus, cheira, fuma. Na minha época, não, na minha época era muito difícil. Então, praticamente, quando não tinha a maconha, o LSD, né, a cocaína para cheirar, a gente tomava alguns comprimidos misturados com álcool para ficar louco, para ficar doido. Então, me tornei um assaltante, infelizmente eu digo isso com vergonha, com desdém, que me tornei um assaltante, me tornei um viciado em droga, um traficante, né? Cheguei ao ponto de ser procurado pela polícia vivo ou morto, né? A minha foto com aquele crachá no peito já andava no álbum das viaturas em São Paulo da Rota, tive passagem pelo DEIC, né? Pela casa de detenção no Carandiru, e tudo isso eu passei por esse momento aí. Então, eu queria deixar aquela vida, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E eu era escravo do pecado. Eu era escravo do pecado. Então, muitas vezes, o diabo, não é, que veio matar, roubar e destruir, colocava na minha cabeça que eu teria que me matar, tirar a minha vida, porque para mim não tinha mais solução, para mim não tinha mais esperança, para mim não tinha mais jeito. É tanto que os vizinhos da rua onde eu morava diziam, para ele não tem mais jeito, para ele não tem solução, é só a polícia matando, é só a polícia matando, porque para ele não tem mais jeito. Mas eu tinha um pai, meu pai hoje é falecido, que orou por mim 10 anos. O meu pai orou pela minha pessoa. O meu pai hoje já é falecido, mas antes do meu pai falecer, o meu pai me viu salvo, liberto, amém, regenerado pelo poder do Evangelho. Não foi pelo poder de uma religião ou de uma placa de igreja, mas foi pelo poder do Evangelho. Hoje eu tenho 62 anos de idade, hoje eu sou um homem casado, tenho 2 filhas, não é? 2 filhas, tenho um netinho, não é? Que já veio 6 anos de idade. Hoje eu sou pastor de uma igreja aqui na Grande Curitiba, respeitado hoje pela sociedade, mas antes de eu conhecer a Jesus, eu era escravo do pecado. Eu era escravo dos vícios, eu era escravo da violência, não é? E eu cheguei ao ponto de não poder mais dormir dentro de casa. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não tinha tranquilidade. Eu só vivia correndo, tanto correndo da polícia, como também correndo dos inimigos também. Porque quem está nessa vida também tem inimigos também do outro lado, não é? Que quer tirar a sua própria vida para tomar o seu lugar no mundo do crime. Porque hoje a gente vê essa garotada hoje no mundo do crime e hoje o índice hoje não chega a 30 anos de idade, não chega a 30 anos de idade, não é? Ou morre na cadeia ou morre na mão da polícia. E a gente tem que chegar à conclusão que o crime, ele não compensa. Agora, só que há um detalhe, não é? Jesus que veio a esse mundo, ele veio para resgatar o traficante, o viciado, a prostituta, a lésbica, aqueles que estão escravizados no pecado. Então Deus mudou a minha vida. Vai fazer 42 anos que Jesus mudou a minha vida. Nunca
nunca eu tive uma recaída. Nesses 42 anos que eu estou servindo a Cristo, eu nunca tive uma recaída. Me casei na igreja, hoje eu sou um pastor da Assembleia de Deus em Curitiba, né? Faço parte da convenção do Estado do Paraná, das Assembleias de Deus, hoje um homem respeitado. Então, para você que está assistindo, você que está vendo esse vídeo e você acha que para você não tem solução, Jesus, ele é a solução. Ele é a salvação. Ele é a verdadeira esperança. Por quê? Eu fui levado 2 vezes pelo esquadrão da morte para ser fuzilado. Eu fui 2 vezes levado para dentro de uma mata por um grupo de extermínio para ser executado. Me deram muito mais de 20 tiros, não é? E o Senhor não permitiu que eu viesse a morrer, porque Deus tinha um plano na minha vida, como também tem na sua vida. Deus tem um plano especial na sua vida. Enquanto, não é, a sociedade discrimina, a sociedade diz que tem que matar, tem que morrer porque não tem solução, Jesus é a solução. As cadeias estão cheias de preso e a prisão não transforma, a prisão não regenera. Agora, quem regenera, quem transforma e quem liberta é unicamente Jesus Cristo. Então, eu cheguei a esse ponto de não poder mais viver em sociedade. Não poder mais viver em sociedade. Mas hoje eu estou aqui, não é? Nesse dia, dizendo para você através desse vídeo, com essa Bíblia nas mãos, dizendo que Jesus Cristo, ele ama. Porque a Bíblia diz que ele ama. Ele não ama o pecado que a pessoa comete, mas ele ama o pecador. Ele não ama a mentira, mas ele ama o mentiroso. Porque Jesus veio para essas pessoas. A Bíblia diz que não é o são que precisa de médico, mas sim o doente. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, hoje eu sou um homem feliz, hoje eu sou um homem realizado. Tenho problemas, como todo ser humano tem, mas quando eu me deparo diante das circunstâncias, das adversidades da vida, como ser humano que sou, como pai, como esposo, como marido, como avô, como servo de Deus, eu dobro os meus joelhos. Eu dobro os meus joelhos e vou orar e Deus me dá a vitória. Por exemplo, hoje, no lugar de um 38, no lugar de um baseado de maconha, no lugar de uma garrafa de cachaça, no lugar de um papelote de cocaína, olha o que Jesus me deu. A Bíblia Sagrada, o manual, não é, do cristão. Foi lendo a Bíblia que Deus foi transformando a minha vida. Foi lendo a Bíblia que o Senhor Deus foi me purificando, foi me libertando. Foi lendo a Bíblia que Deus, através do Espírito Santo, foi moldando a minha vida. Então, hoje, eu sou um homem que respeito as pessoas e as pessoas me respeitam. Hoje eu sou um cidadão brasileiro, mas principalmente hoje eu sou um cidadão do céu. Aquele bola 7 que matava, que roubava, que traficava, não é? Que era escravo da bebida alcoólica. Para você ter uma ideia, eu cheguei várias vezes a urinar na roupa com 19 para 20 anos de idade, e eu vivia assim, ó, eu tremia de tanta droga que eu ingeria com 19 para 20 anos de idade. Eu tomava 2, 3 garrafas de cachaça, eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro. Eu levantava, era apagando um cigarro, acendendo outro, apagando um cigarro, fumando outro, e das drogas na bebida alcoólica. Você entendeu? Então, o dia que eu vim para a igreja, que uma senhora falou de Jesus para a minha pessoa,
Eu me converti dentro da casa dessa mulher. Por quê? Porque eu fui levado por aquele grupo de extermínio para ser executado. E eu, cheio de pó de café e talco de bebê amarrado nos braços, não é? Porque eu não podia fazer um curativo no pronto-socorro, porque eu estava sendo procurado, eu me converti dentro da casa daquela mulher, daquela senhora, que me discipulou, que me ajudou, isso no ano de 1980 para 82, e ela me ajudou. Hoje, o meu primeiro pastor, que foi o meu primeiro dirigente, o meu primeiro líder, não é, da igreja onde eu me converti em Osasco, São Paulo, ele vai completar 90 anos de idade, o pastor Aloísio. Então eu louvo a Deus hoje. Por quê? Porque o Senhor mudou a minha vida. Claro que a gente tem essa natureza humana, não é? E Paulo disse, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, isso não faço. O mal que eu não quero fazer, isso faço. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desse pecado? Mas a Bíblia diz, não é? Que o Senhor Jesus Cristo veio buscar e veio salvar os que se haviam perdido. O homem sem Jesus, ele está perdido, concernente à sua salvação. O homem sem Deus, ele está perdido. Quando eu digo homem, eu digo a mulher, o jovem. Sem Deus, o homem está perdido. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem sabe você está trilhando por um caminho, que é um caminho que não vai te levar ao céu. Um caminho que vai te levar, quem sabe, à destruição da sua vida. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Hoje, o pastor Arlindo Vieira de Santana está diante de você, não é, dando esse testemunho verídico, esse testemunho verídico. Eu moro em Curitiba já há 33 para 34 anos. Nesses 33 para 34 anos, eu nunca fui parado pela polícia. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então você veja bem como que Deus faz. Então a Bíblia diz que a lei não é para o justo. A lei é para os injustos. Se você infringir a lei, a Bíblia diz que a lei é para aqueles que infringem a lei. Então, nós estamos vivendo hoje num mundo violento, perverso, cruel. E quando a gente olha para essa sociedade que tem, não é, uma religião na cabeça, mas não tem Jesus dentro do seu coração. Então, hoje eu sei o que é amar. Hoje eu sei o que é perdoar os meus inimigos. Hoje eu sei o que é isso. Por quê? Porque um tempo atrás mexeram com a minha esposa. Você sabe o que é alguém mexer com a sua esposa? Alguém mexeu com a minha esposa, tirou a genitália para minhas filhas. E o que foi que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho e fui orar por aquela pessoa. Se fosse na minha época do crime, jamais eu faria isso. Por quê? Porque o mundo faz justiça com as suas próprias mãos. Mas hoje eu, como um servo de Deus, não vou dizer um religioso, um servo de Deus, um homem transformado pelo poder do Evangelho, hoje eu dobro o meu joelho e vou orar por aqueles que se dizem ser os meus inimigos. Então, há 42 anos atrás, Jesus entrou na vida do Arlindo Vieira de Santana, e eu sempre digo, e o Bola 7 morreu. O Bola 7 morreu, porque quando uma pessoa ela morre, se coloca num caixão e se leva para um cemitério para ser sepultado. Então eu morri para aquela vida de crime. Hoje eu não mato mais, não roubo mais, não minto mais, não adultero mais, não me prostituo mais. Por quê? Porque eu morri para aquela vida podre, nojenta, cruel que eu vivia. E hoje eu ando em novidade de vida. Aí alguém pergunta assim, mas que interessante, mas depois que você fez tudo isso, agora você é santinho, agora você vai para o céu. Aí eu digo a você, a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 6 de Romanos,
você pode conferir lá, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem que não é numa religião, não é numa placa de igreja, não. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por exemplo, irmã Ivone, eu quando fui tirar o passaporte na Polícia Federal, eu paguei a inscrição no banco e eu fiquei esperando ali para pegar o meu passaporte. E todo mundo pegou seu passaporte e foi embora, e só ficou eu naquela sala, naquele recinto ali. E de repente desceu lá um funcionário e Polícia Federal, eles estão te investigando 2, 3 anos e você não sabe. E aí o agente olhou para mim assim e disse, você foi da pesada, hein, rapaz? Você foi da pesada, né? E aí, como o negro não fica vermelho, eu fiquei cinzento. E comecei a dialogar com aquele agente da Polícia Federal aqui em Curitiba. E eu comecei a conversar com ele, eu disse, já que nós estamos conversando, eu queria saber do senhor sobre o meu passado, sobre a minha vida pregressa no passado. Ele disse, seu Arlindo, olha, nós descobrimos que o senhor agora é evangélico, o senhor faz parte de uma igreja, Assembleia de Deus, no Centro Cívico, é isso? Até falou o nome do pastor Pimentel, que na época era vivo, o nosso pastor Pimentel, de saudosa memória. E aí eu conversando com ele, fui perguntar para ele e tal. Ele disse, não, seu Arlindo, o senhor não deve mais nada para a justiça. Aquela sua vida do passado foi colocado num arquivo morto e o senhor não deve mais nada. E ali naquela sala da Polícia Federal aqui em Curitiba, eu comecei a chorar. E interessante, ele disse, está num arquivo morto, o senhor não deve mais nada para a justiça. Aí interessante, irmã Ivone, é que a Bíblia diz que aí você vai mais a fundo ainda. Aí a Bíblia diz, meu amigo, minha amiga que está me assistindo e me ouvindo, que Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento e nunca mais se lembra. Olha que interessante. Então hoje eu tenho minha identidade, meu título eleitor, minha reservista, meu passaporte, hoje eu tenho uma conta bancária, não é? Então hoje eu sou um cidadão brasileiro que não devo nada para a justiça. Agora, é claro que se eu não vigiar e voltar àquela vida, aquilo que está no arquivo morto é tirado de novo e por causa de tudo aquilo ali eu posso tomar uma condenação. Claro que não é porque hoje eu sou um crente na pessoa de Jesus, porque eu tenho amigos que se converteram ao Evangelho e estão presos. E estão presos. Por que estão presos? Porque cometeram um crime e estão na cadeia, pagando esse crime para a justiça. E eu reconheço isso, porque eu semeei. E a Bíblia diz que Deus não se deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Ele se convertendo ou não, porque se eu matei alguém, não é? E aí eu vim para a igreja, me converti ao evangelho e a polícia chegar na porta da minha casa e me levar preso, eu não vou reagir, porque eu cometi um crime e eu tenho que pagar esse crime que eu paguei, ou que eu cometi. Então é isso aqui, o evangelho é isso aqui, ele é a realidade. Ele é a realidade. Mas graças a Deus, todo esse tempo que eu estou servindo a Cristo, graças a Deus, eu nunca tive esse infortúnio. Eu tive um infortúnio, por exemplo, eu estava pregando no Mato Grosso, ali perto de Ponta Porã, que é uma região muito pesada, alguns anos atrás, e a polícia foi me buscar dentro do pátio da igreja. Por que dentro do pátio da igreja? Porque eu estou numa divisa do Mato Grosso, contando meu testemunho, uma cidade pequena. Aí chega no ouvido das autoridades, vamos fazer uma averiguação. E daqui a pouco chegou um carro descaracterizado, com 4 homens dentro, o senhor que é o seu Arlindo, sou eu mesmo, e me colocaram naquele carro, me levaram para a delegacia, e me interrogaram, e eu acabei dormindo no presídio.
dormindo no presídio ali. E no outro dia o delegado, eu com aquele monte de tatuagem, porque eu tenho muitas tatuagens hoje. E as minhas tatuagens não são essas tatuagens desses últimos dias. Não, as minhas tatuagens são tatuagens de presidiário mesmo. Quem conhece sabe. E aí eles bateram o olho, não, você... E dormi no presídio, mas no outro dia o delegado bateu uma carta direitinho, não é? E diz: o senhor Arlindo, o senhor tem aqui uma autorização minha para o senhor dar esse depoimento que o senhor está dando aí. Eu tive outro episódio também. Outro episódio, roubaram um carro em São Paulo, não é? E pegaram lá a vítima e colocaram na mão da vítima um álbum com um monte de fotografia de delinquente, e aí aquele cidadão colocou a mão em cima da minha foto, e eu estava no Mato Grosso, eu morei muitos anos como zelador de uma igreja em Osasco, e aí a minha mãe na fé me mandou, na época, um telegrama, que era telegrama na época, e disse: olha, estão procurando você aqui, assim, assim, não é? Porque reconheceram você no roubo, e eu estava no Mato Grosso. E por isso que é bom, irmã Ivone, quando o crente sai, levar uma carta de recomendação, que eu tinha o meu álibi ali carimbado, porque quando você passa, os dirigentes colocam ali. E quando eu retornei a São Paulo, ninguém foi comigo na delegacia, porque ninguém queria se envolver. Eu me arrumei direitinho, fui à delegacia às 15 horas para atender aquela intimação. Quando eu cheguei lá, que me identifiquei, que era o Arlindo Santana e tal, e aí juntou aquele monte de investigador, porque todo mundo me conhecia, e eu sentei com o delegado ali, e ele me interrogando, nós conversando com ele normalmente. O delegado olhou para mim assim e disse: olha, Arlindo, parece que você nunca foi isso que você foi no passado. O seu linguajar, porque eu não falava mais gíria, não falava mais todo aquele linguajar que geralmente os criminosos falam, aquele monte de gíria lá fora, não é? E aí disse: só que eu vou chamar a pessoa que reconheceu você pelo álbum. Porque geralmente quando você vai reconhecer um criminoso, ele não coloca você cara a cara, não coloca você pelo olho mágico ali para você reconhecer, com aquele número 1, número 2, número 3, número 4 ali para reconhecer. E diz: não, mas eu vou chamar a vítima para reconhecimento. Eu não vou dizer nada a ele, você vai ficar aqui sentado na sala e vou ligar para ele dizer que eu estou com a pessoa que assaltou ele aqui. E eu fiquei sentado esperando lá, mais uns 40 minutos, daqui a pouco chegou o cidadão, e eu estou na sala do delegado, e o delegado não disse nada, o cidadão sentou assim, e conversando, e ele olhava para mim, o delegado não disse nada, e de repente o delegado disse para aquela pessoa: olha, a pessoa que o senhor conheceu, ou reconheceu pelo álbum de fotografia, é esse moço que está aí na sua frente. O homem se espantou e olhou para mim e disse: eu tive um reconhecimento errado. Porque geralmente a vítima, ela naquela ansiedade, naquele nervosismo, coloca a mão numa foto de uma pessoa que não tem nada a ver com o crime contra aquela pessoa, entendeu? Então, veja bem, mas se eu não retornasse para atender aquela intimação daquele delegado, ele ia pedir a minha captura. A minha captura. Mas eu, como crente, como salvo na pessoa de Jesus, eu fui lá na delegacia para, se atender aquela intimação. Então, aí ele já bateu ali um documento e mandou para o fórum. Então, veja bem como é que Deus faz na vida de um homem, de uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Então, hoje, eu, com 62 anos de idade, que vou completar agora 63 anos de idade agora, dia 4 de setembro de 2024, se Jesus não voltar e eu estiver com vida, hoje eu sou um homem feliz. Hoje as minhas filhas vão em casa, eu tenho lá minhas filhas, meus 2 genros, o netinho, nós sentamos ali na mesa, oramos, damos graça pelo alimento. Hoje eu deito na cama, com a minha cabeça tranquila e em paz. Então é isso que o Senhor faz na vida de um homem, de uma mulher. Você que está assistindo esse testemunho, Jesus é a solução. Jesus, ele é a solução. Porque a solução não está no suicídio, a solução não está nas drogas, a solução não está nesse mundo aí fora. Jesus, ele é a única solução para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. Jesus é a única solução.
O mundo, a sociedade, está caindo aos pedaços de podre. Por quê? Porque não tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e de suas almas. Hoje, o pastor Arlindo Santana é um homem respeitado, um homem digno, porque eu louvo a Deus. Muitas vezes eu estou tomando banho no banheiro e eu passo a mão em cima daqueles ferimentos a bala e eu me lembro dos livramentos que Deus me deu. Eu lembro-me de uma pessoa puxar um 38 na minha testa e instalar por 5 vezes e não sair nenhum projetil. Se não saiu nenhum projetil, se hoje eu estou vivo dando esse testemunho para vocês, é porque Deus tinha um plano na minha vida e tem um plano na minha vida e tem também um plano na sua vida, Não importa o que você fez, não importa o que você fez, não importa o que você cometeu. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender dos seus pecados, como eu, Arlindo Verde Santana, o ex-bola 7, né? Que muitas vezes eu fui pendurado em pau de arara, deles enfiar pano molhado na minha boca para não sair o som do grito e aquelas gambiarras de fio aqui nas 2 orelhas, no dedo mindinho dos pés aqui assim, ó, deles pegar água e jogar em cima, viu? E eu pendurado no cavalete, no pau de arara, de urinar e defecar no pau de arara. Hoje, alguns que são presos, para onde vão? Vão para a audiência de custódia. Hoje tem aí a famosa audiência de custódia, não é? Nós estamos vendo aí hoje. Eu perdi agora uma não vou dizer uma vizinha, mas uma professora agora ali em Almirante Tamandaré, ali na rodovia dos Minérios, um cara bêbado matou a mulher, pagou a fiança e foi embora para casa. Então nós estamos vendo hoje o mundo como está aí, né? Então eu quero dizer para você que Deus não fez a sua boca para soltar fumaça que nem chaminé de padaria. Que se Deus quisesse o homem soltando fumaça pela boca, Deus teria criado o homem com uma chaminé na cabeça. Deus não fez o homem para ser movido a Velho Barreiro, a Ipioca, a Três Fazendas, a 51, a Campari, a Uísque. Não. Deus não fez seu corpo para ser um depósito de bebida alcoólica. Movido a álcool é o meu carro que é flex, é a gasolina e a álcool. Então você veja bem aí. Então, tudo isso, quando o homem não conhece a Jesus, ele se torna essa pessoa. Eu frequentei terreiro de candomblé, desculpa a minha franqueza, terreiro de candomblé, de tomar sangue de porco misturado com 51 num terreiro de candomblé e o pessoal batendo aqueles negócios lá, você entende? Na minha ignorância. Não tenho nada contra o candomblé, a mesa branca, a mesa preta, o espiritismo, eu não tenho nada contra, eu não estou pregando religião, mas eu tive lá algumas vezes para ver se a minha vida mudava e a minha vida não mudou. Eu não queria saber de crente, eu não queria papo com crente, negrão, sambista, carnavalista, eu não queria saber de crente. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus, não é? E hoje a minha família são os crentes, porque quando eu batia com as minhas costas na cadeia, ninguém ia levar um advogado para mim, ninguém levava uma cesta básica para mim. Os meus amigos, entre aspas, quando eu tomava como se diz, na gíria, um esculacho da polícia, não é? Eu tomava um pau de arara, ia de madrugada me delatar e me buscar em casa. Então hoje eu tenho uma família crente na igreja, os meus irmãos, as minhas irmãs. Hoje tudo que eu tenho hoje materialmente, foram os irmãos que me deram, os irmãos que doaram para mim. Então eu louvo a Deus hoje, porque mesmo nesse mundo cheio de tanta violência, de preconceito e de racismo racial, não é? Eu louvo a Deus, porque Deus mudou minha vida. Eu já fui chamado de macaco, eu já fui chamado de tudo quanto você possa imaginar. E eu fico analisando. Jesus foi chamado de beberrão, de comelão, de amigo de pecadores, não é? Jesus que não devia nada. Me chamaram de macaco,
chamaram Jesus de tudo quanto, não é, ele não merecia. O Filho de Deus que veio a este mundo morrer por essa humanidade e morrer por essa sociedade. Hoje eu estou aqui juntamente com a irmã Ivone, né, dando esse depoimento, dando esse testemunho para dizer para você que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus levanta o homem do lamaçal do pecado. Então eu quero deixar mais uma passagem bíblica aqui para todos vocês nessa tarde, né, nesse testemunho, você que vai assistir à tarde, ou à noite, ou pela manhã, que Jesus tem um plano lindo na sua vida e ele quer te salvar, ele quer te perdoar. E aí o apóstolo São Paulo, olha que interessante, ele está dizendo aqui, ó, na sua segunda carta, no capítulo de número 5, versículo de número 17, olha que interessante. O apóstolo São Paulo está dizendo assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, muitas vezes, irmã Ivone, eu olho para mim, né? Eu olho para a minha pessoa, muitas vezes eu estou dentro do ônibus, venho sozinho para a igreja, e eu fico matutando, né? Analisando. Eu não era para estar vivo. Eu não era para estar vivo. Da minha época, muitos da minha época estão mortos, hoje estão na cadeia, condenados a 80, a 70, a 90 anos, a 300 anos na cadeia, que eu não quero citar nome, não quero citar facções, nada disso, que estão na cadeia. Ganha uma causa aqui, mas tem outra condenação ali, ganha ali e tem outra condenação ali, e por aí vai. E a pessoa não sai da cadeia, acaba morrendo na cadeia. E quando sai, não é? Depois de 20, 30 anos na cadeia, quando você sai, o mundo é outro. O mundo é outro. Você fica 10, 15 anos numa cadeia, quando você sai, o mundo é outro. O mundo é outro. E você é muito maltratado na cadeia, você é muito judiado na cadeia. Eu passei pela Fundação Casa, eu passei pela FEBEM, quando eu era de menor no Tatuapé, não me aguentaram na FEBEM, no Tatuapé, em São Paulo, me mandaram para Ribeirão Preto, eu fugia de dentro da unidade da FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, ia nas farmácias comprar droga, aqueles comprimidos, e eu amassava aquele comprimido e misturava com álcool plástico, que agora vai ser retirado novamente, os álcool agora vai ficar só o gel, e misturava e tomava aquela porcaria. Então você veja bem aqui, hoje eu olho para mim, eu me vejo hoje um homem transformado. Nunca mais eu bebi, nunca mais fumei, nunca mais eu matei, nunca mais eu apanhei, nunca mais eu bati. Mas por quê? Porque Jesus mudou a minha vida. Então, Jesus não é borracheiro. O borracheiro, você leva o carro lá, ele remenda. Jesus não é sapateiro que você leva um sapato furado lá e ele remenda e coloca lá um reparo, não. Jesus não é borracheiro e não é sapateiro. Quando ele transforma o homem, ele transforma mesmo. Agora, isso basta se você quiser. Se você quiser, Jesus tem poder para mudar a sua vida. Se você quiser, se você aceitar, se você deixar essa palavra entrar no seu coração, ele pode fazer de você uma nova criatura. Uma nova criatura. Porque as coisas velhas com Jesus são tudo passado. E a partir daquele momento que você se entrega para Jesus, você é nova criatura. Por exemplo, eu vim para a igreja e eu fiquei 6 meses para descer as águas do batismo, sendo discipulado. Porque quando eu vim para a igreja, não é, eu deixando as drogas e o organismo vai, não é, regredindo, e eu dava cabeçada na parede, porque é como o alcoólatra, a pessoa que já é dependendo do álcool, ele levanta de manhã cedo, ele levanta assim, ó, ele levanta tremendo, mas ele tomou um copo de cachaça, o organismo dele volta ao normal. Por quê? Porque o cérebro, o organismo dele já está dominado pelo álcool.
Então, quando eu saí do crime, que eu fui deixando as drogas, é uma guerra, é uma luta, é uma peleja. Então eu dobrava o meu joelho, eu era ensinado, dobra o seu joelho, eu dobrava o meu joelho e orava, Jesus me liberta, Jesus me liberta, Jesus me liberta, eu não quero beber mais, eu não quero fumar mais, Jesus me liberta, Jesus me liberta. Eu fui orando, e a Bíblia diz que aquele que pede, recebe, e eu fui orando, porque é um processo, não é do dia para a noite. Uma pessoa que fumou 20 anos, não é do dia para a noite, há um processo. E outros sim. E você precisa sair daquele meio que você vivia, irmã Ivone. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você não pode conviver naquele meio, senão você nunca vai conseguir se libertar. Você tem que sair daquele meio que você vivia para você ter uma vida completamente liberta por Jesus e pelo poder do Evangelho. Então é isso aqui o Evangelho. Então se você quiser, Jesus pode transformar a sua vida. Se você aceitar o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele pode fazer algo sobrenatural e extraordinário no seu casamento, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. O Senhor pode fazer isso. Libertar você da bebida alcoólica, libertar você da prostituição, libertar você do tráfico de droga, libertar como Jesus me libertou. Se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus hoje, eu não estaria. O interessante é assim, que eu tenho um testemunho para contar para vocês. Eu recebi um telefonema aqui de um bairro aqui de Curitiba, um bairro aqui nobre de Curitiba, de um juiz que ligou na minha casa, descobriu meu telefone, não é? Descobriu meu telefone e me ligou, dizendo que ele tinha um filho problemático, muito problemático, e eu era uma pessoa assim certa para ter um diálogo com o seu filho. Aí eu atendi o telefone e disse à minha esposa, eu vou me arrumar e eu vou atender. Ele disse, não, seu Arlindo, eu vou mandar meu motorista buscar o senhor aí na sua casa onde o senhor mora. E aí demorou acho que mais ou menos 50 minutos, parou aquele carrão no portão da minha casa. E quando eu fui entrando na frente no banco do carona, o motorista, não, o patrão disse que é para o senhor sentar atrás. Olha que interessante, é para o senhor sentar, não, o patrão, é para o senhor sentar atrás. Eu entrei naquele carro e fui conversando com aquele motor até aquela casa. Tinha aquele apartamentão de quase 300 metros quadrados, chique, num bairro novo de Curitiba, e sentei ali com aquele juiz, não é? O filho dele assim, e ficamos ali conversando com aquele moço, não é? Um moço ganhando mais de 12 mil reais por mês, não é? Mas escravizado nas drogas. Eu saí dali, ele ficou liberto. Fui atender outro caso também, que os pais me chamaram, que o filho batia no pai e batia na mãe, ali na rápida aqui do portão. Cheguei lá, tá o pai e a mãe no hall do prédio baixo, e eu entrei com a minha esposa, subimos naquele prédio, o apartamento estava um chiqueiro de sujeira, um rapaz novo, não é, um doutor, e sentamos ali. Sentamos, começamos a conversar, dizia, pastor, eu vejo vultos passando por cima de mim, e muitas coisas lá. E começamos a conversar e falamos de Jesus para ele. Ele sentou do meu lado e eu mostrando na Bíblia para ele. Eu saí de dentro daquele apartamento com 2 sacos de carvão vazio, claro, cheio de toda a bugiganga que você pode imaginar. Ele foi para a igreja sede, fez o discipulado. Eu disse, Deus vai preparar uma esposa para você, assim, assim, assim. Casou com uma linda moça da igreja, hoje é um diácono da igreja, tem um filhinho, Deus deu um apartamento novo para ele e vive feliz. E muitas vezes tentou tirar a sua própria vida, querer se matar, querer se enforcar, tirar a sua vida. Mas olhe bem, Jesus mudou. Aí você pergunta, pastor, mas vai acabar os problemas? Não, não vai acabar. Não vai acabar. Ah, venha para a igreja que tudo vai acabar. Mentira. Quem disser isso é mentira. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas.
Não é que você vem para a igreja que isso vai acabar. Não, não vai. Mas a Bíblia diz que como um pai se compadece de seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Você é pai, você é mãe. Então, assim como você é pai, Deus também é o nosso pai e ele se compadece dos nossos sofrimentos. Então, eu quero deixar esta palavra para todos vocês através desse testemunho. Hoje, eu sou pastor de uma igreja, é a terceira igreja que hoje eu estou pastoreando. Pastoreei a congregação da Vila Tingui, pastoreei a congregação do Bacaxiri, onde ali a maioria são militares, do BOP, da RONE, policial federal, capitão da aeronáutica, do exército. Então, e Deus me tirou lá do lixo, irmã Raquel, lá do lixo, lá do monturo, e me colocou assentado no meio dos príncipes do seu povo. Então hoje está aqui Arlindo Vieira de Santana. Hoje eu sou casado há 37 anos, sou casado há 37 anos, tenho um lar, tenho uma família, não é? Hoje eu sou respeitado pela sociedade, Deus tem me guardado, Deus tem me abençoado. Eu morava, não é, numa favela, porque Curitiba não tem favela, eu morei em São Paulo, favela mesmo, barra pesada mesmo, não é? Hoje Deus me deu um lar, me deu uma casinha, uma família, um respeito. Hoje eu sou amado, amo também os meus irmãos, os meus amigos, moro numa rua só, há 33 anos, e todo mundo, na rua onde eu moro lá, há 33 anos, todo mundo me conhece como pastor. Então você veja bem, então é isso que Deus faz na vida do homem. Eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, meus defeitos, como todo ser humano tem. Não sou perfeito, como todo ser humano, não sou perfeito, tenho minhas fraquezas, mas Deus tem me ajudado. Quando eu estou com alguma situação, eu dobro o meu joelho e vou chorar aos pés do meu Jesus. Então, eu louvo a Deus pela vida da irmã Ivone, não é? Que tem feito esse trabalho lindo, esse trabalho que tem alcançado muitas vidas, não é, por esse Brasil afora e até fora desse Brasil, porque ontem à tarde mesmo, eu estava sentado em casa e orando por uma senhora lá em Nova York. Eu lá no meu quarto e orando por uma senhora lá em Nova York. Não é? Então hoje eu oro não somente do Brasil, para pessoas que estão em Nova York, em Portugal, na Alemanha, na Itália, que me descobrem. E aí a gente ora e a gente vê Deus fazendo o milagre. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, independente daquilo que você fez ou que está fazendo, ele não quer saber do seu passado. Ele não quer saber do seu passado. Se você se arrepender, ele pega o seu passado, joga no mar do esquecimento e nunca vai jogar em rosto, nunca vai lançar no seu rosto o seu passado. Os homens sim, mas Jesus não, Deus não. Ele te ama e tem um plano lindo e especial na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Se você pensou, não é, que para você não tem mais jeito, não há mais solução, eu digo para você nessa tarde. Eu queria que a minha esposa estivesse aqui para me apresentar você para minha esposa. Se o irmão puder chamar ela ali, viu? Para você conhecer a minha esposa hoje, né? Uma esposa, um lar, uma família. Então isso é lindo. Isso é lindo. Hoje eu sou um homem feliz. Hoje eu digo, hoje eu sou um homem feliz. Por quê? Porque Jesus hoje mora no meu coração. Então eu glorifico a Deus, não é? E eu creio que essa simples palavra vai alcançar o teu coração. E se você quiser mesmo, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Aceite-o como único e suficiente Salvador da sua alma. Então eu quero deixar essa palavra para você, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas
passaram e eis que tudo se fez novo. Vem aqui, irmã Sueli. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aqui está minha esposa, a irmã Sueli Santana, não é? Aqui está a esposa, e eu mandei chamá-la para também apresentar para vocês também. Então, hoje eu tenho um lar, tenho uma família, não é? Conheci essa moça lá em Goiás, com 9 meses nos casamos, e hoje temos aí uma família abençoada. Amém. E aqui está a esposa, a irmã Sueli Santana. E que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e Deus abençoe poderosamente a sua vida. Jovem, Jesus te ama. Adolescente, Jesus te ama. Esposo, esposa, genro, nora, Jesus ama vocês, e entregue a sua vida a Ele nesse dia, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, que essa palavra alcance todos os lares que assistir esse testemunho, no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. E Deus abençoe. Você que chegou até aqui, no final desse testemunho, não tem nem o que falar, né? Não precisa falar mais nada, porque o pastor já falou tudo. Então, compartilhe esse vídeo, mande para os teus amigos, sua família, e vamos edificar vidas com esse vídeo. Tenho certeza, quem ouvir e está no caminho do erro, tenho certeza que vai pensar um pouquinho mais, porque a sementinha está sendo plantada. E Jesus está voltando, tá bom? Pastor Arlindo vai fazer uma oração logo em seguida, para terminar. E se você quiser aceitar Jesus, ajoelhe aí onde você está mesmo, levanta as suas mãos para o alto, coloca a mão no coração e aceita Jesus. Depois você diz ali para nós se você aceitou Jesus, o que você achou desse pastor maravilhoso. Olha só o testemunho que ele deu para nós hoje. Eu estou aqui eu não conhecia, sou de Curitiba, mas não conhecia o testemunho do pastor Arlindo. Mas que Deus venha te abençoar, pastor Arlindo. Amém. Que Deus continue com o Senhor nessa Amém. Igreja, com a Sueli. Amém. Venha abençoar vocês e que Amém. Você possa ganhar muitas almas para o Senhor com esse testemunho. Amém. E hoje foi o dia do pastor Arlindo edificar vidas. Pode orar, pastor Arlindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, levanto a minha voz ao trono da tua graça. Senhor, te louvando pela vida da irmã Ivone, Deus amado, o seu filho que aqui está, Senhor. Deus amado, por tudo que foi falado nessa tarde, através do testemunho. Abençoe, Senhor, a cada lar, a cada família, a cada vida que tiver para recebendo esta oração. Seja impactado, seja tocado através do teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Abençoa cada lar, cada família, cada vida, Deus amado, que recebe esta oração e esse testemunho. Oramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém.